E agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Natanael Rinaldi. 5 palavras. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Naturalmente, um leitor que não está afeito à Bíblia Sagrada, lendo isoladamente esse texto, ele não compreenderá o sentido do que Paulo está aqui escrevendo 5 palavras na igreja, na minha própria inteligência, do que possa também instruir, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Os leitores desta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foram muito bem orientados a respeito dos dons espirituais, como no capítulo 12 desta mesma epístola, quando Paulo menciona os 9 dons do Espírito. E agora Paulo toma conhecimento de que a igreja não estava se portando corretamente no uso dos dons espirituais, e ele então, iniciando suas instruções nesta epístola, ele diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, no versículo 18, ele fala de si mesmo a respeito da sua graças a Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então, Paulo falava mais línguas estranhas ou desconhecidas do que os demais. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Porque ele assim orientava. Então ele diz: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ora, se toda a igreja se reúne e a um só tempo toda a igreja se manifesta falando línguas estranhas, naturalmente uma pessoa que entra nesse meio vai ter um julgamento errado da própria igreja. Então ele preferia falar 5 palavras com o seu próprio entendimento, palavras inteligíveis, que os ouvintes entendessem estas palavras e pudessem ser edificados.
Ora, aproveitando esse aconselhamento do apóstolo Paulo, nós sabemos que quando Jesus iniciou a sua missão de salvar os pecadores, como ele disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele entrou numa sinagoga dos judeus, foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e ele passou a ler no livro o que estava escrito, e no versículo 18 deste capítulo 4 de Lucas, ele diz o seguinte, citando as passagens de Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, a maioria dos ouvintes de Jesus eram pessoas simples, pessoas pobres que geralmente não tinham facilidade de cursos superiores. Os mesmos apóstolos chamados tinham uma profissão de pescadores. E Jesus solicitou que eles deixassem as redes e fossem pescar homens com ele, levar pessoas ao reino de Deus. Ora, se a mensagem do Evangelho deve ser dirigida aos pobres, e aos pobres, às vezes, na sua maioria, não tem uma cultura que possa entender uma forma de falar fora do seu alcance, nada melhor do que nós imitarmos o apóstolo Paulo ao se dirigir à igreja, afirmando que 5 palavras inteligíveis valiam muito mais do que palavras ininteligíveis que as pessoas não pudessem entender. Então queremos citar, meu prezado ouvinte, 5 palavras das muitas que Jesus falou, palavras que, se você ouvir com atenção, podem lhe trazer conhecimentos espirituais de grande valia. Estas palavras que escolhi são vir, receber, seguir, fazer e ir. Todos estes verbos estão ao alcance de qualquer ouvinte. Quem não sabe o que é vir? Quem não sabe o que é receber? Quem não sabe o que é seguir? Quem não sabe o que é fazer? Quem não sabe o que é ir? Então vamos usar um versículo bíblico para cada uma dessas palavras, palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus, que demonstram aquilo que você precisa saber. Nesta palavra vir, vem-nos então a palavra que está dita por Jesus em Mateus 11 e versículo 28, que quase nós citamos de cor essas palavras, quando Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em João, no capítulo 6 e no versículo 37, Jesus afirma que qualquer pessoa que vier a Ele não terá desapontamento, no sentido de que ele eventualmente não viesse receber. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, Jesus está convidando você a vir, aceitar o convite dele, para encontrar descanso para a sua alma. O descanso físico nós sabemos como agir. Quando chegamos em casa, deitamos numa cama e dormimos.
E o descanso da alma? O descanso da alma vem quando a nossa consciência não vive acusando diariamente por erros cometidos, com receio de sermos descobertos. Há uma intranquilidade interior que não é conhecida dos outros, mas nós mesmos sabemos que estamos precisando de descanso. E aí, uma das palavras inteligíveis pronunciadas por Jesus é o convite. Convite sem distinção. É a promessa de que, vindo a Jesus, não tenha receio de ele recusar. Ah, mas se Jesus soubesse o tamanho do meu pecado, certamente ele me dispensaria. A Bíblia diz que não, que ele promete receber todos e não dispensa qualquer que a ele vir. Olha que Jesus estava lá na cruz, quando lhe foi dada a oportunidade de beber um líquido entorpecente para aliviar suas dores, ele recusou. Estava lúcido, sofrendo dores atrozes. E naquele momento final de vida, um dos ladrões, um dos salteadores, clamou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus pôde ouvir aquela palavra e responder: hoje tu estarás comigo no paraíso. Uma segunda palavra de Jesus, inteligível, é receber. E nós encontramos no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1 e versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então está aqui Jesus garantindo que a vida eterna é um dom gratuito de Deus, como também encontramos em Romanos 6:23, que não se pode comprá-la nem ganhá-la por mérito. Ele está apenas condicionando a todos quantos o receberam. Receber significa dedicar lealdade ao Senhor Jesus Cristo. É a pessoa que se coloca ao seu lado decididamente. E em 1 João 5,11 diz o texto que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Então receber Jesus é receber a vida eterna. É um dom, uma dádiva gratuita, não vem por méritos, e cabe a nós receber o Senhor Jesus. A terceira palavra das 5 é a palavra seguir, e nós encontramos no capítulo 21 de Lucas um convite de Jesus dizendo: segue-me tu. Capítulo 21, versículo 22 de João. Nós temos nos versículos precedentes que Pedro queria saber o futuro de João. E Jesus disse para ele: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então é uma chamada pessoal que não pode ser ignorada. Se pretendemos chegar, é preciso acompanhá-lo. E ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qualquer que procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder por amor de mim e do Evangelho, a ganhará. A quarta palavra é fazer.
Nós encontramos esta palavra em Lucas capítulo 10 e versículo 37. A parte final deste versículo diz: faze da mesma maneira. Ele está falando ao homem que perguntou qual era o grande mandamento na lei, e Jesus lhe deu resposta: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele indagou de Jesus: quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola do bom samaritano, e então ele entendeu que o próximo dele era aquela pessoa que mais necessitava dele. E Jesus disse: vai e faze da maneira como o samaritano fez, que desceu do seu cavalo, tratou dos ferimentos do homem que caiu na mão dos salteadores. Ele o pôs no seu cavalo, levou até uma hospedaria, falou ao dono da hospedaria que cuidasse dele até que ele voltasse, fez um pagamento adiantado, prometendo pagar o restante na volta. Então, se nós somos discípulos de Jesus, ele diz: vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então a pessoa feliz é aquela que alegre se torna um crente obediente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, depois de nós chegarmos a Jesus, de recebê-lo, nos tornar seus seguidores, procurar fazer o que ele quer de nós, então temos uma incumbência dada por Jesus, que está em Marcos 16, versículo 15, que é ir. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, cada cristão deve ser um evangelista. A responsabilidade de evangelizar o mundo não é só de pastores, mas de todos os membros da igreja. Deixar de testemunhar é uma ingratidão, porque a ordem partiu do próprio Jesus Cristo, como também ele disse em Mateus 28, 19, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. 5 palavras inteligíveis: vir, receber, seguir, fazer e ir. Estas palavras podem trazer uma mudança na sua vida ao você atendê-las, porque são bastante compreensíveis para você que nos ouve. Faça assim. Amém. Amém.